Meus amigos, uma dúvida bastante recorrente entre as pessoas, notadamente aquelas pessoas que passam eventualmente em algum momento necessitar dos serviços de um advogado, é justamente como o advogado, diante de um cliente que chega ao seu escritório e lhe apresenta uma determinada demanda, uma determinada causa, como o advogado, essa é a dúvida, estabeleceria essa precificação dos seus serviços, da sua atuação pelo cliente numa determinada demanda. Ora, nós temos em primeiro lugar um parâmetro. Quando o cliente chega ao escritório e nos apresenta uma necessidade de que ele está precisando de uma prestação de serviço profissional, nós temos o primeiro parâmetro, esse parâmetro que deve ser indesviável, o advogado deve partir da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Cada estado tem uma seccional, é o que poderíamos chamar de maneira, a grosso modo, de uma OAB estadual, e cada OAB de cada estado emite uma tabela de honorários que a cada tempo é atualizada. Ali tem uma previsão de um mínimo que o advogado deverá cobrar para a sua atuação nos mais variados tipos de processos e nos mais variados atos de um processo. Sejam processos criminais, previdenciários, trabalhistas, tributários, civis e por aí vai. Então a tabela vai trazer o mínimo legal normativo, a partir do qual, a depender da complexidade da causa, a depender do volume de trabalho que o profissional vai ter que dedicar o seu tempo, a sua equipe, a sua expertise para dar conta daquela causa. Tudo isso, então, incidindo em cima do mínimo que a OAB prevê para atuação naquela causa. Vai incidir esses fatores, como eu disse. O volume, quanto tempo o advogado necessitará ficar à disposição do cliente para cuidar daquela causa da melhor forma possível. Qual é a complexidade? É uma causa mais simples? É uma causa de juizado especial civil, juizado especial criminal? Ou é uma causa complexa, onde serão necessárias várias audiências, despachos com juiz, viagens, é um processo grande, com muitas provas periciais, documentais, testemunhais, onde o advogado terá que fazer reuniões, terá que ouvir gente, entender melhor o caso, como é a complexidade dessa causa. Então a complexidade, o volume de trabalho que o advogado vai ter, quer dizer, quanto tempo o advogado vai ter que ficar ligado àquele processo, tudo isso deve se pensar. E são fatores que o advogado deverá ponderar na hora de definir, de fazer a proposta de honorários para o seu cliente. Um outro fator também, além desses que acabei de mencionar, é o fator também da experiência que o advogado vai adquirindo ao longo da vida. Qualquer profissional, um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, qualquer profissional, principalmente um profissional liberal, ele vai adquirindo ao longo do tempo uma expertise, vai adquirindo conhecimento, experiência, credibilidade. Isso faz com que também, à medida que um advogado vai tendo mais nome no mercado, mais experiência, ele vai ser mais requisitado, vai ter menos tempo para estar atuando em diversas causas e, portanto, também, sendo mais requisitado, sendo mais experiente, ele está autorizado também a cobrar e a precificar os seus honorários um pouco acima daqueles honorários, por exemplo, do que um advogado que está começando a carreira, tá certo, pessoal? Isso é natural, isto é ético. O que não é ético é o advogado, aquele advogado, graças a Deus, isto é a minoria dos colegas, é aquele advogado que cobra abaixo do mínimo que a tabela da OAB determina. Escandalosamente muito abaixo do que o que a tabela determina. Isso chama-se aviltamento de honorários. Isso é uma concorrência de má fé e o barato sai caro. Muitas vezes esse profissional cobra a menor, não consegue dar conta da causa ou não tem uma experiência, uma expertise, uma especialidade para dar conta da causa, e é justamente aquele cliente que naquele momento preferiu pagar um advogado que cobrou escandalosamente menos do que um colega outro que cobrou a um preço justo, e depois é justamente o cliente que vai ter o maior prejuízo, porque o seu direito vai ser ali deteriorado, afetado, prejudicado, quando não perdido, tá certo? Então essa é a dica para estabelecimento de honorários,
tem-se então um mínimo previsto na tabela do OAB e o advogado poderá sempre cobrar a mais do que está na tabela, a depender do volume de trabalho, da complexidade da causa e da própria experiência, da própria credibilidade que o profissional já tem no mercado, tá certo? Cobrar a menor, cobrar inferior à tabela é infração ética e, como disse, o cliente muitas vezes sofre as consequências, tem prejuízo com isso. Um abraço e até a próxima.